Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da BAPS. Eu sou o Alceu. Eu sou o Dr. Guilherme Sorrentino. E hoje a gente está aqui com um episódio super especial sobre como essa visão funcional pode contribuir para a cirurgia plástica. Exatamente. E para abrilhantar a nossa conversa de hoje, nós estamos com a doutora Thaís Padrão, cirurgiã plástica, uma das precursoras da medicina funcional na cirurgia plástica, e doutora Patrícia Cavalcante, nutróloga, que também ambas deram aulas maravilhosas. Vou conversar um pouquinho sobre isso agora com vocês. Obrigada. Eu vou começar com a pergunta para a Thaís, que está como coordenadora aqui no módulo de nutrição no congresso da BAPS, no terceiro congresso. Eu queria saber como é que você começou a entrar nesse mundo, nessa visão funcional. Eu sei que já foi muito disruptiva, né? Porque você foi uma das primeiras, mas eu queria ouvir um pouco da sua história. A história que é boa, né? E a história começou cerca de 12 anos atrás, quando eu comecei a questionar o que eu estava entregando para as pacientes, porque a maioria delas engordava com 3 meses de pós-operatório. Daí você engordou? A paciente, não, inclusive meu peso baixou na balança. Daí não, mas você perdeu massa magra e ganhou gordura. Comecei a trabalhar com bioimpedância para comprovar que isso acontecia e elas não entendiam o porquê. Estimulava a mudança de hábitos, tentava promover, né, atividade física, acompanhamento nutricional, e ainda assim as pacientes desistiam por cansaço, por não conseguir realmente manter essa rotina. E eu falava, não é possível que seja só falta de força de vontade, tem que ter algo, alguma explicação e como a gente possa auxiliá-las nesse processo. Daí eu conheci a nutrição funcional nessa época. Eu mesma comecei a me tratar com a nutrição funcional. Até então minha alimentação era o auge, né, da nutrição esportiva, era comer clube social com um polenguinho light. E daí, em um mês, eu ganhei 2 quilos de massa magra quando eu tirei glúten, lácteo, coloquei proteínas de melhor qualidade. E logo depois, essa nutricionista, inclusive, lá de Goiânia, né, que me permitiu alcançar essa realidade, me apresentou no Instagram o Dr. Vitor Sorrentino, seu irmão, né, Guilherme? E foi o Vitor quem me acolheu nisso, quem me auxiliou, me orientou para onde eu poderia ir. Me deu 2 caminhos, escolhi o Dr. Ítalo Rachid, fiz o curso introdutório da longevidade saudável na época e tirou uma venda dos meus olhos, né? Comecei a praticar, comecei a ver uma mudança significativa na vida das pacientes, não tanto olhando para risco, mas ainda olhando para emagrecimento, manutenção da composição. E aqui estou eu. Que bom, muito obrigado. E você, Patrícia Cavalcante, me fala da sua formação e qual a sua visão de como a nutrologia pode auxiliar no paciente de cirurgia plástica? Bom, eu já cursei nutrologia pensando em trabalhar com emagrecimento. Me apaixonei por essa área ainda quando eu era residente de clínica médica. E dentro da minha formação, dentro da área de nutrologia, eu já comecei a entender que eu precisava olhar um pouco mais para fora da caixa. E aí, a Thaís nem lembrava disso daí, mas a última vez que a gente sentou para conversar, esse curso que ela fez, eu fiz junto. Eu a conheço desde 2014, né? Foi. Qual foi o curso? Curso introdutório da longevidade saudável. Em São Paulo, foi na época. Foi uma imersão, né? Intensa, né? Nossa, porque 6 são dias 6 intensos. dias, das 8 da manhã às 10 da noite. E quando eu fiz esse curso também foi a mesma sensação que a Thaís teve, né? Do tipo, nossa, né? Existe muita coisa interessante, muita coisa legal. Mas quando você tá lá no curso, você ainda tem essa ideia um pouco utópica. E a hora que você vai colocando em prática, que você vê a mágica acontecendo, né? Porque é o que a Thaís falou, né? Nessa época, justamente, eu comecei a estudar nutrição porque eu queria emagrecer. E eu ia no mercado, eu lembro bem dessa cena, né? Eu comprando um Corpus Light, o iogurte, aquela torradinha, até esqueci o nome, sabe aquela torradinha pequenininha? Água, sal, Água, né? sal, Gente, uma dessas. E a gente Zero entendia calorias. que isso era que ia causar o déficit calórico e ia emagrecer, só que a pessoa não emagrecia, era isso que acontecia. Muitas vezes ela perdia peso, mas ela estava ganhando gordura corporal. E aí, quando você entende que você precisa entender todo o metabolismo desse paciente, a parte hormonal, a parte bioquímica, ver se tem uma resistência insulínica associada, que muitas vezes você está potencializando por essas dietas,
que a mágica acontece. E foi assim que eu me apaixonei, entrei nessa área também. Aí eu fui fazer minha formação fora do Brasil e tô aí até hoje. Legal. Que legal. A gente observa que, na prática, muitas vezes, quando a gente muda a nossa rotina ou tem alguma coisa que nos afeta e a gente trata e melhora, isso nos faz avançar nesse conhecimento, querer estudar mais e colocar em prática. Então, muitas vezes, os pacientes que nos procuram, eles têm realmente alguma queixa que não foi sanada por nenhum médico. E então é o caso de muitos de nós aqui, que talvez que temos procurado outros médicos não tenhamos achado essa resposta. Então aprofundamos um pouco mais o conhecimento nessa área que é relativamente nova no contexto da medicina. Eu ia perguntar, começando pela Thaís também, se teve algum gatilho que te mostrou que tinha algo errado, assim, talvez eu tenha alguma intolerância, talvez eu tenha alguma coisa diferente que não descobri e que isso, modificando, pode me dar mais saúde. Acho que eu não entendi bem a pergunta. Volta aí a pergunta. Eu acho que ele diz assim, se você percebeu na sua saúde alguma intolerância, algum gatilho que você minha? tinha. Isso. Tá. Percebi demais. Nossa. Foi uma vida, gente. Eu fui uma pessoa, uma menina, né, criada à base de açúcar, leite e glúten. E desde muito pequena, eu já apresentava vários sinais, que hoje minha mãe fala, nossa, você sofreu muito. Eu só dormia no colo, em pé. Né? Então, imagina isso. E aí, nossa, essa menina é birrenta, você quer dormir no colo. E eu falo, mãe, eu tinha um refluxo gravíssimo, né? Era muito leite, muito suplemento. E assim foi. Depois eu era muito magra. E então eu era magra de ruim, né? Como se fala, magra de ruim, lá no Rio de Janeiro. E precisava comer açúcar, né? Porque ela tem que engordar. Então, durante muitos anos, apesar de fazer muito esporte, essa foi a minha grande sorte. A gente tem uma boa genética também, né? Entre nós. Mas eu era muito inflamada. Uma coisa que eu prestava muita atenção é que eu tinha o estômago muito alto. Então, tem um estômago alto, daí eu não tinha mama. Então, minha irmã falava, mãe, ela tem que operar e botar prótese, porque ela tem um estômago mais alto que as mamas. E hoje eu sei que o estômago alto não era propriamente um estômago alto, mas uma grande distensão. Eu realmente tinha muitos sintomas de intolerância, de má digestão, sempre distendida. E a gente percebia muito mais como uma quantidade do que qualidade. Porque eu comi muito. Porque, né, eu bebi muito líquido junto com a refeição e não propriamente qual era a qualidade desse alimento que eu estava consumindo. E quando eu retirei glúten, lácteos, eu tive uma grande mudança. Eu tive uma abordagem funcional numa ocasião específica, mas fui mal orientada para tratar rinite, por exemplo. Né? Então, o lácteo realmente é evidentemente inflamatório para mim, libera histamina. E hoje, apesar de amar, como a maioria das pessoas, né, porque todo mundo fala, nossa, mas é tão bom comer queijo. Todo mundo acha, eu amo queijo, mas a consequência que ele me traz é tão impactante, mesmo que seja sem lactose, que realmente eu prefiro hoje manter uma boa alimentação para me manter com prazer na vida e na rotina, e saudável, bem-estar fundamental. Legal. Sabe o que eu acho interessante nessa visão funcional que nosso quadro aqui praticamos é que primeiro a gente sempre começa por nós, né? Por nós, pela família, e quando a gente vê os benefícios, a gente vai estendendo aos pacientes. Eu queria saber se no começo, principalmente de você que trabalha com cirurgia plástica, se houve uma resistência, houve um preconceito, como é que foi isso? Nossa, muita resistência, né? Primeiro, eu mesma tinha resistência. Eu falava mal de quem praticava ortomolecular, anti-aging. Na minha época era anti-aging, quando eu comecei nesse mundo. Eu falava mal de amigas que eu nem entendi o que elas faziam, mas que eu via o benefício dos pacientes, mas eu não entendia. Eu falava, faz um negócio aí que eu não entendo, não. Essas coisas, né, de anti-aging. Mas quando eu comecei a atuar na área, em Goiânia já, eu fui colocada, né, como, ela gosta de medicina holística. A Thaís não gosta de operar, senão não estava conversando com o paciente. É um termo pejorativo, né? Sempre pejorativo, né? Como se, eu sou cirurgião, eu gosto de operar.
E claro que eu também gosto de operar, mas eu gosto de operar com qualidade. Hoje, para mim, a minha qualidade de vida está em primeiro lugar, antes a minha, depois a do meu paciente, né? Se eu não estiver bem, como é que eu vou estar com uma boa performance? Como é que eu vou entregar o melhor resultado para esse paciente? Eu acho que isso é uma condição que a maioria dos cirurgiões deveria colocar, né, para si. Então, eu vi, né, o preconceito real, sofri isso na pele. E ainda assim, sustentei isso, porque eu via resultado, acreditava, meus pacientes tinham resultados muito significativos. E alguns falavam, talvez isso aí que você faça sentido, isso aí deve ser o futuro. E eu fui para pesquisa, né? Porque a única opção que eu tinha era validar isso de forma científica. A pesquisa me atrasou muito para jogar isso para dentro da cirurgia plástica. E quando eu fiz, fui me submeter à prova de titular, inclusive, pela sociedade. Quando eu estava pronta, eu fui reprovada. E a reprovação me trouxe uma sensação assim, de não pertencimento mesmo à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E foi assim que eu entrei, inclusive, para a BAPS. Porque eu fui taxada de inovadora. Não, você é muito inovadora pra gente. E aí estamos aqui hoje, colhendo frutos disso, né? Que legal, que legal. A Patrícia contou uma história na palestra que a gente ouviu dela, que também teve uma experiência própria, né, Patrícia? Que te levou a pesquisar um pouco mais e entender que a cirurgia não é só do corte para frente, mas que também pensar um pouco antes disso, o que poderia ter sido feito, talvez, ou não, e que te levou a aprofundar o conhecimento e adquirir estratégias para a tua recuperação cirúrgica. Foi nesse ponto que tu te tornou nutróloga ou antes disso? Não, já desde antes. Eu fiz nutrologia e logo já comecei a estudar também essa área de medicina funcional, e na época foi principalmente porque os pacientes emagreciam, tinham resultado, aí eles voltavam daqui 4 meses, né, em 4 meses, com reganho de peso absurdo. E eu comecei a entender que eles perdiam muita massa magra durante o processo. E olha que nessa época a gente nem tinha as medicações, né? A gente não tinha as medicações que a gente tem hoje em dia. Mas o paciente, muitas vezes, ele chegava lá com uma cortisol altíssimo, uma testosterona baixa, usava uma medicação, ele perdia peso, mas perdia massa magra. E aí, o nosso organismo vai sempre tentar voltar à memória metabólica. E nessa tentativa de voltar à memória metabólica e recuperar a massa magra, muitas vezes esse paciente ganhava mais gordura do que quando ele foi a primeira vez. E foi para entender isso e conseguir levar um emagrecimento mais sustentável que eu comecei a estudar. E já estou há mais de 10 anos nessa área, mas foi o que eu falei durante a palestra, né? Muitas vezes casa de ferreiro espeta de pau. Ano passado eu fiz uma cirurgia plástica e eu decidi muito rápido o que eu ia fazer, eu só tinha aquele final de semana para fazer, até o final do ano. Então eu fui numa quarta-feira no cirurgião, marquei a cirurgia para sábado. E eu não fiz um preparo adequado, mesmo eu tendo ciência de que eu precisava, né, por exemplo, estar com meus níveis de ferritina bons, minha vitamina D boa. Como foi tudo muito rápido, eu fui lá para a cirurgia e falei, tudo bem, vai dar tudo certo, né? Dá tudo certo com todo mundo, faz né? assim, né? Todo mundo faz assim, né? Você esqueceu do CRM positivo. Esqueci, eu tive uma infecção pós-operatória, fiquei internada, comecei a fazer seroma de repetição, tive que fazer várias drenagens. E, né, o cirurgião plástico falava, acontece, vem aqui que a gente vai drenar de novo. E eu já não aguentava mais drenar meu abdômen, drenei mais de 30 vezes o abdômen. E aí fiz punção, né, mais de 30 punções. E eu comecei a estudar, eu falei, não, alguma coisa aqui de suplementação deve, né, fazer sentido. E aí tem muita evidência. E aí, nessa hora, dá até uma raiva, porque você fala, gente, por que as pessoas não fazem isso da forma correta? Porque não era nenhuma área assim, que eu atuava diretamente da minha expertise, né? Então, por isso que eu estou muito feliz aqui, né, de estar nesse congresso com essa mesa tão forte, né, esse módulo inteiro que teve hoje a respeito dessas discussões, porque mais cirurgiões plásticos precisam ter esse conhecimento para aplicar para os seus pacientes, porque isso salva vidas. Verdade. Complicações acontecem com todo mundo, né? Mas quanto melhor a gente conseguir prever o que pode causar as complicações, acho que essa é a evolução da cirurgia plástica, porque tecnicamente a gente sabe que o cirurgião sempre busca se aprimorar e evoluir, mas nessa questão de saúde, olhar de dentro para fora, é que eu acho que ainda estamos engatinhando e temos um caminho longo pela frente. E posso fazer uma observação? Quando eu fui montar a minha aula aqui, eu fiz questão de trazer suplementos que a gente tinha um alto nível de evidência.
Eu até trouxe muito que tem dentro de guidelines, dentro da nutrologia, né? O ASPEN, por exemplo, né? Que são grandes guidelines, que é a bíblia do nutrólogo. E a gente tem nível, tipo, de evidência nível A, para vários suplementos que são utilizados em outras cirurgias, mas que o pessoal da plástica varre para debaixo do tapete, né? A gente falou muito aqui da glutamina, arginina, por exemplo, né? De outros suplementos que são interessantes, da suplementação proteica, do uso de aminoácidos no pós-operatório. E o pessoal não fala isso daí, né? Mas isso é até interessante, porque assim, eu vejo que é até uma resistência dos cirurgiões plásticos a essa abordagem inicial do paciente, porque ele pensa que vai perder tempo, talvez, o paciente. Porque o paciente às vezes consulta como você na quarta e quer operar no sábado. E aí eu vi você falando que há um preparo mais rápido, né? O quão mais rápido isso é possível para você mudar desfecho e resultado? De acordo com o exame físico do paciente e os exames que a gente realiza hoje, né, seguindo parâmetros ótimos, isso é sempre importante, né? Senão a maioria das pessoas que não tem acesso a esse conhecimento vai considerar que o paciente está apto para a cirurgia. A gente consegue, dependendo do porte da cirurgia também, de reduzir esse tempo que, em pesquisa, eu defini 3 meses de tratamento para 15 a 30 dias. Então, realmente é um receio nosso, porque é uma venda difícil a cirurgia plástica, né? É complexa a venda. E a paciente que está decidida, ela está decidida e ela vai buscar um cirurgião, muitas vezes, que aceite. Queira operar ela naquele período que ela deseja. E daí isso foi uma construção também. Porque hoje, o Alceu sabe muito bem disso, eu venho recebendo o contrário, né? Durante muito tempo as pessoas, não, mas não vai na Thaís porque ela não vai te operar assim não, viu? Aí a pessoa, então eu não vou nem lá. E hoje já é, doutora, eu vim aqui e quando você quiser, quando você me disser que eu estou pronta. Então isso é uma grande conquista, né? Poder oferecer... a mudança de mindset, né? Que o cirurgião plástico tem que passar. Porque claro que em cirurgias de urgência, emergência, a gente não tem esse tempo. Mas numa cirurgia eletiva, que tu tem essa possibilidade de otimizar o paciente e de fazer com que provavelmente ele tenha menos complicações, eu acho que isso não deveria ser deixado de lado. Né? Total. E eu acho que as redes sociais impulsionaram muito isso. Eu acho que nicha muito o paciente que procura já o profissional que tem essa visão. E hoje o paciente, mais do que nunca, ele está informado. Ele quer operar com menos risco, né? Ele já chega pedindo isso. Lipedema, então, né? Nem se fala. Eu acho que é uma constante. Eu acho que essa é a grande importância assim, da BAPS, né? Ser tão disruptiva no meio da cirurgia plástica, que é um meio muito tradicional, vamos dizer assim, para esse movimento que eu acho que está fazendo toda a diferença, vai fazer mais ainda e cada dia mais. E é o que a Paty Cavalcante falou, aquela reunião nossa ali que ainda hoje pequena, de 30 pessoas, na próxima, lotada, se Deus quiser, a gente vai estar na plenária principal, claro. Lotada, porque abriram 30 vagas e foram as 30 e vai estar lotada. E me fala o seguinte, Paty Cavalcante, me dê 3 suplementos que você acha que são indispensáveis no paciente que vai fazer uma cirurgia plástica. 3? Bom, ômega 3, pelo controle, né, de inflamação, ele é um modulador da inflamação. A gente quer um pouquinho de inflamação, a gente só não quer uma inflamação exacerbada, né, natural você ter uma inflamação depois de uma agressão no organismo. E a gente consegue isso com o ômega 3. Proteína, logo, né, a gente manter o aporte proteico adequado, que é difícil. A paciente ela não come pela própria medicação, pela manipulação cirúrgica. Hoje em dia, cirurgias, né, de remodelamento corporal, com aquelas cintas, ela não come, ela não vai ter uma ingestão adequada de proteína. Então é importante deixar, eu gosto, né, até mencionei na palestra, de um sachê de aminoácidos, por exemplo. Já falo para a paciente levar para o hospital. E glutamina, para ela quebrar o jejum dela com a glutamina. Por todos os mecanismos que a gente mostrou, né, de modulação, a glutamina é essencial para a saúde dos enterócitos, para o nosso sistema imunológico também. Então, nós temos estudos aí mostrando que ela vai diminuir essa desbiose, que é comum também no pós-operatório. Então, diversos benefícios. Mas legal. Eu poderia falar mais uns 5. Vamos poupar aqui e falar os 3 que você pediu. O detalhe que tu comentou que eu achei realmente muito pertinente, Patrícia, é a questão da alimentação no hospital, né? Pós-operatório no hospital o que eles te oferecem para comer é tudo inflamatório. Gente, é triste, né? Vem o pãozinho com o suco de uva ou suco de laranja
que E tem geleia? adição de açúcar, a geleia, geleia. que não é sem Falta. açúcar. Eu sempre falo que eu Ou sou é diet. diabética, para eles me darem pelo menos sem açúcar. E hoje em dia tu atende muitos pacientes que vão... Eu sei que a Thaís já tem esse nicho por ser cirurgia plástica, né? Então muitos pacientes de cirurgia plástica te procuram para fazer a suplementação e fazer a cirurgia depois. Como é que é no teu caso, Patrícia? Já tem muito paciente de cirurgia plástica que te procura ou ainda são pessoas que querem longevidade, saúde, emagrecimento? Como é que é o teu público? O meu maior nicho é emagrecimento e lipedema, né? Que são duas grandes expertises minhas. Mas eu recebo muito de cirurgiões plásticos, o paciente. Então, né, eu tenho uma rede de indicação de cirurgiões plásticos que tem a ciência dessa importância e também porque eles sempre querem que a paciente emagreça antes, né? E eu trabalho muito com emagrecimento rápido, né? Então eles mandam, tem que perder 10 quilos em 2 meses e volta. E tem que perder 10 quilos em 2 meses sem perder massa magra, estando nutrida. E desinflamada. Então, e desinflamada. Sem reganho. É um milagre. Então, eu acabo recebendo esse paciente. E o paciente que vem para emagrecimento, hoje, muitas vezes ele vem para o nutrólogo e ele até fala, eu tô com vontade de fazer essa cirurgia. E eu acho importante também, porque a gente discutiu isso lá dentro, né? Tem cirurgião plástico que tem receio de mandar o paciente para o nutrólogo, porque pensa, vai emagrecer, não vai vir para mim depois para a cirurgia. E não acontece isso, porque a gente vai até um certo limite, né? Mas existem as gorduras localizadas, que muitas vezes eu explico para o paciente isso. O paciente emagreceu já o corpo inteiro e ele não perde aquela gordura localizada. Não tem como a gente acinturar uma paciente, muitas vezes vai precisar da cirurgia, né? Que faz ali a remodelação óssea também, não tem como a gente aumentar o bumbum dessa paciente, por mais que ela faça agachamento, malhe, por mais que a gente estimule o ganho de massa magra, muitas vezes para você conseguir aquela curvinha, um bumbum redondinho, vai precisar da cirurgia plástica. Então, são dois trabalhos muito complementares, né? Que quando feitos em sinergia, é o paciente que vai ter mais resultado, que não vai ter complicação, e que vai também manter esse resultado. Então, resumindo, o que tu faz é facilitar o trabalho do cirurgião plástico, no sentido de que, em vez de tirar a gordura da onde poderia sair com uma alimentação adequada, tu vai tirar só a gordura localizada, que, teoricamente, de livro, antigamente, era a indicação da cirurgia plástica. Vai pro refinamento, né? Thaís, e acho que a gente não pode deixar de falar nesse podcast sobre algo que você fala muito nas redes sociais. Terapias complementares em cirurgia plástica. O que você pode me dizer sobre? O que a gente tem, né? Nós temos tantas ferramentas à nossa disposição, né? A primeira delas, sem dúvida, que nós temos aí talvez 5 anos de experiência com a abordagem através da terapia nutricional injetável. Certamente, para o preparo de curto prazo, foi até tema da minha palestra, é fundamental, porque a gente consegue elevar esses níveis de micronutrientes, né? Ou utilizar um fitoterápico, um ativo de uma forma biodisponível muito mais impactante. Certamente é legal para a gente colocar isso na nossa prática. Além disso, eu gosto muito dos óleos essenciais. Eu fui pesquisadora de uma empresa de óleos essenciais durante 2 anos e continuo utilizando os óleos essenciais na minha rotina, tanto para cicatrização, como também no manejo da ansiedade, do humor, na qualidade de sono. A gente tem comprovação a respeito disso, realmente não é balela, né? Sim. E a gente observa essa comprovação, esses resultados. E por último, a zonoterapia, né? Eu sei que existem controvérsias, porém... É indiscutível para quem usa, né? O uso na cirurgia plástica ainda fica muitas vezes restrito a melhora da cicatrização, melhora da perfusão tecidual, mas nem é isso que eu defendo de imediato. Eu defendo primeiro a ação sistêmica da ozonoterapia, o seu potencial antioxidante, na modulação de inflamação, imunidade, e certamente a via retal é a nossa preferida. Total. O que eu vejo que acontece é, muitas vezes, quando a gente vê uma estratégia que abrange vários, vamos dizer, sistemas metabólicos, um nutriente que pode melhorar a inflamação, pode melhorar a cicatrização, pode emagrecer. O olhar do médico para isso é como se fosse algo que, não, isso aí não vai acontecer porque isso é muita mágica. Mas quando a gente conhece o metabolismo, a gente entende que sim, né? Existem suplementos, nutrientes que eles vão ter ação em diversos ciclos metabólicos e que isso pode impactar desde o paciente diabético até o paciente cardiopata e até o paciente da cirurgia plástica, né? Quando é que tu conseguiu, Thaís, trazer isso
para a cirurgia plástica, assim, ter coragem de trazer, de abordar isso, porque esse é um tema que, como a gente viu hoje, tinha 4 ou 5 cirurgiões plásticos, a maioria nutricionistas, mas quando que tu conseguiu entender que, não, isso é necessário para a cirurgia plástica, vamos trazer esse conhecimento para o pessoal, para os restos dos colegas entenderem também? Meu desejo inicial era impactar nas complicações. Então, entendendo a escala de Caprini, que é o que a gente até hoje continua utilizando, né, para definir risco, a gente tinha que pensar que o risco é mutável. Acho que esse é o conceito inicial. O risco é mutável. Eu não preciso assumir esse risco e definir conduta, que nem é preventiva, na verdade, né, gente? Prevenção é você tratar a causa. Não é a gente assumir o uso de uma medicação que vai impactar, trazendo outras possíveis complicações. Então, esse foi certamente o meu desejo inicial, né? Impactar nesses marcadores de inflamação e comprovar que eu conseguia reduzi-los através da abordagem utilizando tanto a suplementação de nutracêuticos e a abordagem conjunta das terapias complementares. E o resultado foi tão significativo, e realmente o tempo era uma questão crítica sempre, que a terapia nutricional injetável se tornou realmente Uma ferramenta a mais. Uma ferramenta interessante, e a demanda começou a crescer. E a gente começou a ver resultados muito significativos, bom retorno do paciente, e de tão legal que foi, a gente criou um negócio para isso. Então hoje, eu além de cirurgiã, né, além de responsável técnica de clínica, mãe, né, esposa, dona de casa, aí vai, né? Aí vem a WIPS mesmo. Eu sou empreendedora, juntamente com o Alceu, sou sócia, nós somos sócios numa empresa que traz essa possibilidade da terapia injetável para qualquer profissional que queira trazer essa possibilidade para sua clínica. Excelente, excelente. E a Patrícia falou uma coisa que também me chamou a atenção. Esse reganho de peso, se o paciente continua ingerindo, vamos falar assim, do modo mais simplista, né? A mesma quantidade de calorias e gastando a mesma quantidade de energia, obviamente o corpo vai tender a voltar àquele equilíbrio que ele estava antes. E não vai ganhar gordura onde a gente retirou na lipoaspiração, mas vai ganhar em outros locais, né? Daí qual a estratégia assim que tu vê que tu considera que realmente funciona? Porque isso tem que mudar muito a cabeça do paciente, né, Patrícia? Como é que tu aborda essa questão psicológica do paciente? A gente tem um estudo lindo, né, que mostra, né, que as mulheres que se submetem à lipoaspiração, depois de um certo período, se elas ganham peso, elas não vão ganhar naquele tecido subcutâneo, né? Você diminui a capacidade de expansão do tecido subcutâneo, elas vão ganhar na forma de gordura visceral. Ou seja, elas estão mais magras, né? Estão mais bonitas, mas elas estão mais doentes. Mais inflamadas. Estão mais inflamadas. Então, isso é muito importante, inclusive que o cirurgião plástico bata nessa tecla também com ela. A gente vai fazer cirurgia, mas você não pode ganhar peso e, principal, tem que fazer atividade física. Então, nesse estudo, ele mostra que o braço que fez a lipoaspiração e fez atividade física não teve esse ganho de gordura visceral. Agora, quem só fez a lipo e não fez atividade física ganhou gordura visceral. Então, é isso, a atividade física é a ferramenta mais importante que a gente tem aí nesse pós-operatório. Legal. Eu acho que, para resumir hoje aqui, a gente conseguiu trazer muito dessa visão funcional, que já não é tão mais nova, acho que muita gente já conhece. Quanto vocês trouxeram isso para a profissão de vocês e tiveram mais resultado e sucesso com o paciente. A gente falou do trabalho das terapias complementares, de terapia injetável, ozônio, alimentação e cuidado com a saúde, suplementação, reduzindo o risco de doença. Então acho que foi um episódio muito rico. Eu queria agradecer as duas, mas eu vou falar para você primeiro, Thaís, e vou deixar o Guilherme me agradecer. Não, acho que isso é muito importante ser debatido. A minha família também tem um histórico já de longo né? Nessa história. Muito mais, né? No início. Quando tudo era mato. Exato, exato. E nessa época, eu confesso para vocês que eu fazia plantão ainda como cirurgião do trauma e eu escutava de muitos colegas piadas, obviamente, né? Pô, tu viu que o teu irmão tá fazendo tal coisa, o teu pai tá fazendo tal coisa. A minha resposta era sempre a mesma. Eu olhava para aquele colega e dizia assim, tu vai ser o próximo a fazer. Que legal. Tu tem cara de quem que gosta de ciência, que gosta de estudar. E isso aconteceu.
o tempo foi passando e esses colegas, eles me procuraram depois, perguntando como é que era a clínica do meu irmão, como é que fazia para ele, né, conhecer e tudo mais. Então eu acho que assim, acho que a gente está trazendo aqui um assunto que é, obviamente, para a medicina é moderno, é um disruptivo, mas que é um caminho sem volta, né? É tecnologia aliada à ciência e ao que a gente quer, menos incômodo no pós-operatório, né? Então, Exato. essa questão do ganhar peso, ganhar gordura visceral, qual cirurgião já não passou por isso? E se estressou muito com a paciente, porque a paciente perde cintura ao invés de ganhar cintura, né? Então, eu agradeço assim, o conhecimento que vocês trouxeram e fico feliz de estar participando dessa mesa com vocês e acho que daqui para frente é só crescer, só Só evolui. Obrigado, Thaís. Obrigado, Paty. agradeço. Obrigado a todos os ouvintes e o meu companheiro aqui, Roxo, do podcast, Guilherme. obrigado. É um Marcelo. prazer. Muito Muito obrigado. gente. obrigada.